Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Dita Obra. E hoje o nosso assunto é projeto. Pessoal, projeto é uma parte muito importante da obra. É ele que vai mostrar para o profissional aí o que vai ter que estar fazendo, etapa a etapa, detalhe por detalhe. Embora as pessoas acham aí que seja só mais um detalhe, um supérfluo aí da obra, o projeto é o que vai te dar as diretrizes para você seguir bem certinho e ter um resultado satisfatório durante a obra. Mas afinal, quais projetos são necessários? Que tipo de profissional que devo buscar para fazer cada projeto? E como eu sei que o projeto está de acordo com o que eu desejo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, os projetos necessários eles vão variar de acordo com o tipo de obra que você vai construir. No caso de uma construção comercial, por exemplo, você vai precisar do projeto de prevenção de incêndio dos bombeiros. Mas no caso de uma casa, que é esse caso que nós vamos abordar aqui, você vai precisar de 4 projetos: o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, o projeto elétrico e o projeto hidráulico. Então, nós vamos abordar quais são os projetos de um por um, qual é a ordem cronológica que eles vão ser feitos e por quais profissionais vão ser feitos, como que eles funcionam juntos e se eles não funcionarem juntos, o que pode acontecer. Então, para iniciar os seus projetos, nós indicamos que você saiba o que você quer construir, que você pesquise fachada, pesquise quais o seu programa de necessidades, quantos quartos você vai precisar, quantos banheiros você vai precisar, o que você vai precisar para estar te atendendo, para que você chegue com essas informações para o profissional, para que ele realize um trabalho mais exato. Porque se você não apresentar isso para ele, ele vai lá, desenha o projeto de acordo com o que você pede mais vago, assim, e depois você fala, não gostei. E ele vai lá e altera novamente, você fala, não gostei. Então, pesquise bem o que você vai precisar no projeto, aí, o que você quer de fachada, o que você quer de quarto, o que você quer de ambientes, e chegue com isso já definido no profissional. Isso vai ajudar muito aí a desenvolver o teu projeto e agilizar. Quanto mais você souber o que você deseja e o que você não deseja também, Exato. mais fácil vai ser a conversa tua com um profissional e mais fácil ele vai acertar no teu projeto. Porque muitas vezes os clientes eles chegam e falam: não sei quantos metros, não sei. Que tipo de fachada você gosta? Não sei. Então fica muito vago para o profissional começar a fazer, desenvolver os estudos do projeto, sendo que ele não tem nenhum parâmetro do que você gosta e do que você não gosta. Afinal, a função dele vai ser unir o teu desejo com o profissionalismo, com o conhecimento dele, para ter um ótimo resultado satisfatório para você. Exatamente. Então, os projetos eles devem ser feitos por profissionais capacitados, que a gente vai abordar num outro vídeo sobre isso, sobre essa escolha, como você fazer a escolha ideal para você desses profissionais, a diferença entre arquiteto e engenheiro, e qual profissional que vai fazer cada projeto. Mas aqui a gente vai fazer essa definição para a gente conseguir explicar para vocês sobre os projetos mesmo. Então, um arquiteto e urbanista para fazer o projeto arquitetônico e um engenheiro civil para fazer os complementares, que seriam o estrutural, o elétrico e o hidráulico. Também pode ser um engenheiro eletricista para fazer o elétrico, mas aqui nesse caso nós vamos dizer um arquiteto e um engenheiro civil para fazer os complementares. Você pode buscar um profissional para fazer todos esses projetos. Eu tenho um amigo meu que é arquiteto e eu quero que ele faça todos os meus projetos porque ele já me conhece bem e ele... Sim, você pode, porém nós não indicamos, porque lá no nosso vídeo, onde a gente vai abordar sobre profissional capacitado, o arquiteto ele tem a sua função, o engenheiro civil ele tem a sua função, que são funções que se complementam. Então, assim, poder pode. Nós, como arquitetos urbanistas, nós temos atribuição para fazer projeto estrutural até uma certa quantia, elétrico e hidráulico também, assim como o engenheiro civil também tem atribuição para fazer projeto arquitetônico. Porém, eu acho que cada macaco no seu galho. Veja bem, um arquiteto, por exemplo, estuda muito mais projeto arquitetônico durante a sua formação do que um engenheiro civil. Assim como um engenheiro civil estuda muito mais sobre estruturas durante a formação dele do que um arquiteto. Mas vamos deixar essa parte para o vídeo sobre a escolha do profissional capacitado e vamos focar na parte de projeto. Então, pessoal, após você ter em mente os parâmetros que você quer para sua obra, você vai buscar o profissional aí para ele estar desenvolvendo o seu projeto arquitetônico. Então, após você ter em mente os parâmetros que você vai precisar para sua construção, você vai buscar um arquiteto
para que ele realize o projeto arquitetônico. Nesse projeto arquitetônico vão estar contidos os dados como as dimensões de cada ambiente, o estilo de fachada, o posicionamento no terreno, e o projeto vai ser usado para executar a sua obra. Então, para desenvolver o projeto, o profissional vai estar fazendo um levantamento de dados que a gente chama de briefing. Quanto melhor for a pesquisa e quanto melhor for a sua comunicação com o profissional, mais fácil de você chegar num resultado satisfatório com o seu projeto. Aí depois com o briefing feito, né, essa conversa toda ali detalhadinha, detalhe por detalhe do que você deseja para o projeto, vai ser feito um estudo que a gente chama de anteprojeto. O anteprojeto é a primeira parte do projeto. Então, ele tem algo que você deseja e o que você não quer para a tua construção, ele vai desenvolver um estudo de planta e de fachada. Tem profissional que ele desenvolve esse estudo de planta e de fachada junto. No nosso caso, a gente desenvolve primeiro o da planta, aí a gente vai chamar o cliente, vai conversar com ele, vai passar, vai mostrar tudo isso. E essa é a hora que você deve ter muita atenção. Por quê? O pessoal tem muita pressa. Lá no nosso vídeo dos 7 erros da obra, a gente colocou sobre a pressa, de ter pressa. Um dos pontos que a pessoa mais tem pressa é no projeto, porque ela acha que é simples, que é rápido, que é fácil. E aí, o que isso acarreta? Acarreta em um projeto mal feito, não mal feito pelo profissional, mas falta dessa comunicação. Essa tua pressa vai fazer atropelar as etapas do projeto e você vai perceber lá na obra e isso vai ser um problemão. Então, pega esse estudo, analisa com calma, vê as dimensões. Compra uma trena, puxa lá no ambiente, lá na sala da sua casa. Ó, essa sala tem tanto. Para mim, eu queria ela maior. Então, olha aqui no projeto, tem a mesma medida. Então, eu vou anotar aqui, vou avisar o arquiteto que eu quero essa sala maior. Localização das coisas, por exemplo, aonde vai ficar sua pia, onde vai ficar o vaso sanitário, o chuveiro. Você pode até falar, eu quero um móvel aqui, e aí você vai adequando. Exato, porque é você que vai usar. Né? Por mais que o profissional tenha a capacidade de fazer essa definição, quem define mesmo o tamanho, o posicionamento dos ambientes, tudo é você. O profissional ele tem mais a parte técnica de funcionalidade, posicionamento solar, ventilação, como aproveitar o seu terreno da melhor forma, mas é você que vai definir que é isso que você quer. Então preste muita bem atenção nessa parte. Altere quantas vezes forem necessárias. Essa é a hora de você decidir, de você ter certeza, falar, não, é isso que eu quero para o meu projeto. Porque passou disso, quem vai assumir vai ser os profissionais ali para desenvolver os projetos e iniciar a obra. Então, essa é a fase da definição sua do que você quer para o projeto. E é muito mais fácil você mudar aí durante o projeto do que ficar mudando depois durante a obra. Exato, não, retrabalho. Tudo, sem contar o prejuízo. Então, pessoal, após a etapa do estudo concluído, a gente dá entrada e dá um start no projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico ele é mais técnico. No projeto arquitetônico vão conter informações como vai ser o tipo da cobertura, os cortes, as alturas do pé direito, a localização da casa aí no terreno. Esse projeto arquitetônico ele deve ser aprovado na prefeitura do município. Então, cada município vai analisar o projeto arquitetônico dentro das leis que ele estabelece. Por exemplo, ele vai conferir aí os recuos, vai conferir se está com a taxa de ocupação certa. E junto com esse projeto arquitetônico analisado pela prefeitura, eles abordam alguns termos aí da NBR também, vendo se o projeto está de acordo 100% aí com a NBR. Então, após o projeto arquitetônico aprovado e feito, nós vamos para o segundo projeto, que é o projeto estrutural. Então, o engenheiro civil ele vai pegar o projeto arquitetônico, onde vai conter todas as informações do projeto, e vai fazer o projeto de estrutural, que é, como o nome já diz, a estrutura. Desde a fundação, que vai embaixo da terra, até lá a cobertura, toda a parte de pilar, viga, laje, tudo que tiver vai conter ali nesse projeto, vai ter quantidade de ferragem, vai ter tudo especificado ali para a execução da obra. E após o projeto estrutural, aí a gente entra com o projeto elétrico. O projeto elétrico ele vai conter toda a parte de iluminação da sua obra, a parte de tomada,
qual a bitola dos fios, qual a potência das tomadas, se vai ter tomada de ar-condicionado, tomada de chuveiro. Então ele vai calcular a potência total aí da sua casa, os números dos disjuntores, qual a potência dos disjuntores. Nesse projeto entra um ponto bem importante, onde você deve conversar com o seu profissional, no caso agora o engenheiro civil, né? Para você conversar ali e ver aonde você quer cada ponto de tomada, tá? Eu quero que tenha uma tomada do lado da cama, liga lá a luz do lado da porta e eu quero desligar lá deitado na minha cama. Eu quero uma tomada porque eu quero fazer um espelho aqui para eu me maquiar, então aqui tem que ter uma tomada para ligar a iluminação desse espelho e assim por diante. Então é bem interessante que tenha essa conversa com o profissional para que tenha todos os pontos de iluminação no projeto que você... E por fim, pessoal, vem aí o projeto hidráulico. O projeto hidráulico consiste em água fria, água quente e tubulação de esgoto. No projeto hidráulico de água fria e água quente, nada mais é do que a determinação dos pontos aí onde cada ponto vai descer, no banheiro, na lavanderia, na cozinha, que altura que os pontos vão ficar, se você quer um ponto para colocar pia, para colocar a torneira por baixo, se você quer um ponto da torneira na parede, então isso aí você vai estar definindo no projeto hidráulico. E tem a parte do esgoto, então, que ele vai dar fim aos dejetos da casa. Agora com os projetos já todos concluídos, então arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico, nós vamos falar um pouquinho para você sobre compatibilização de obra. O que seria essa compatibilização de obra, né? Seria você unir todos os projetos, todos esses projetos eles estarem conversando, porque eles são da mesma casa. Então, um tem que estar complementando o outro para que quanto mais eles conversarem, quanto mais redondinho for, melhor a funcionalidade da construção. Isso aí te ajuda a evitar problemas na hora de construir também. Porque, veja bem, se você vai fazer um projeto lá que vai ter que passar uma tubulação de esgoto dentro de uma viga. Então, agora a gente vai mostrar para vocês um exemplo de uma planta aqui. Vamos falar sobre compatibilização de obra. Você vem aqui para nós. Então, vamos lá. Fazermos alguns exemplos. Então, pessoal, aqui nós temos uma planta. Quer explicar ela rapidinho aqui para nós? Então, aqui a gente fez uma plantinha básica para explicar aqui. 2 quartos, um com suíte, um banheiro, uma lavanderia, sala de estar, jantar e uma cozinha. Integrada. Então, vamos dizer assim, é assim que você definiu a planta da sua casa, por exemplo. Aí, você define que aqui vai ser o painel da TV. Exato. Então, aqui é o seu projeto arquitetônico, certo? Sua planta abaixo vai estar no seu projeto arquitetônico. E aqui você definiu que você vai ter a TV. O que você vai precisar? No projeto elétrico, vai ter que ter os pontos de tomada certinho. Ah, mas eu quero colocar a minha TV na parede, direto na parede, e eu quero só o móvel de baixo, não quero o painel atrás. O que acontece? Você precisa de uma tomada atrás da TV e uma embaixo que seja interligada para você passar os fios e não ficar todos aqueles fios aparentes. Você entende qual é a importância de compatibilizar? Porque se você sabe que o seu móvel vai ser nesse formato, você sabe que você precisa desse tipo de tomada para não ficar aqueles fios lá aparecendo, né? Exatamente. Outra coisa interessante, eu quero uma lava-louça, né? Exatamente. Vamos colocar uma lava-louça aqui. Então você sabe que ao lado aqui da pia vai precisar de mais ponto de água. Vai precisar um ponto de tomada aí, que é lava-louça. Ponto de tomada, às vezes 220. Exatamente. O restante da sua casa é 110, mas você vai precisar ali de uma tomada 220 para isso, né? Um frigobar no quarto, mesma situação, né? Então, a gente abordou os 4 principais projetos para construção, mas existem outros projetos, como projeto de gesso, projeto de iluminação, projeto de móveis, né? Projeto lógico. Quanto mais projetos você tiver, mais juntos eles vão estar conversando. Outra coisa que o pessoal costuma fazer é deixar o projeto dos móveis por último. Terminei a casa, vou fazer o projeto dos meus móveis. Não, gente.
Quanto antes vocês conseguirem fazer melhor. Por quê? Porque a sua casa não foi construída ainda, isso possibilita fazer mais coisas. Por exemplo, se eu quero colocar uma iluminação de LED aqui cortando a parede, você ainda consegue fazer, porque a tua casa não está pronta. Agora, depois com pontos elétricos prontos, para o profissional vir fazer o projeto de móveis, um pouco mais complicado. Então, isso é bem interessante. Compatibilizar, usar. Você sabe que você vai pôr que tipo de móvel ali? Vai usar. Vamos falar agora de uma falta de compatibilização de projeto, né? Por exemplo, você tem toda essa área comum aqui integrada. Então, cozinha, com pia, bancada, mesa, aqui o sofá com a TV. E o seu engenheiro não tem uma boa relação com o arquiteto. Então, eles não trabalham juntos, eles nunca fizeram projetos juntos. Gente, isso pode acontecer, tá? Geralmente acontece. Por quê? Porque ele teve contato com o projeto, ele tinha o projeto, mas essa falta de comunicação e de trabalho junto pode acontecer em algo sair fora aí. Lógico que não tão forte que nem a gente vai mostrar aqui, mas acontece algumas faltas de compatibilização. Por exemplo, o engenheiro lá viu os ambientes e tudo, mas precisou passar uma viga e tem um pilar aqui no meio. Aqui, assim. Vai subir, por exemplo, fazer um pé direito duplo aqui nesse lugar. E daí, para sustentar esse pé direito duplo aqui, ele vai ter que passar uma viga aqui e uma viga aqui. Então, ele vai ter que pôr um pilar aqui no meio da sala. E como é que você vai deixar um pilar no meio do ambiente que você já fez integrado ali, um ambiente planejado? O que acontece quando o arquiteto trabalha junto com o engenheiro? Eles vão conversando. Na hora do engenheiro fazer, ele fala, viu? E aqui? Eu precisava pôr um pilar, dá? Não, não dá. Não, o que dá pra gente fazer? Não, então isso e aquilo. Porque não é só o engenheiro civil que tem que se adequar ao projeto do arquiteto. O arquiteto também tem que facilitar o trabalho do engenheiro. Exato. Tem que unir as duas coisas. Não é obrigação de um só. Não é um eu posso mais que o outro. Tem que trabalhar junto ali na parceria. Claro. Exato. Um facilitar o trabalho do outro. Isso. Aconteceu uma situação uma vez, fazia pouco tempo que eu estava formada, e a gente fez uma casa de 2 pisos, e a sala, ela tinha um pé direito duplo, então era um mezanino, sabe? Aquela sacada interna, assim, que quando você olha, você enxerga a sala lá embaixo? Pois então. Era assim, e do lado já subia a escada, então a escada era todo naquele vão aberto, junto com a sala e tudo mais, e eu mandei para o engenheiro fazer o projeto estrutural, ele fez, tudo certo, beleza. Executando, vinha, às vezes fazia o acompanhamento, mas eu que estava mais à frente do projeto, porque o cliente era meu, vamos dizer assim. E quando eu cheguei na obra, o pedreiro tinha feito uma viga que atravessava aquele vão livre, assim. Nossa. Aquilo tudo aberto, entre a escada e a sala, assim, atravessava, assim, tipo aquela viga voando, assim. Por quê? Porque ele não, na hora de fazer o projeto, ele não se atentou que ele era todo aberto para cima e tal. Falei, gente, não dá. O que aconteceu? Teve conserto? Teve, né? A gente resolveu, chamou o engenheiro, viu o que dava para fazer, aonde que ia descarregar todo aquele peso, porém, deu retrabalho, deu gasto, né? E aconteceu de aparecer lá e não era para estar lá, né? Os clientes mais sentem falta na compatibilização de projetos na parte de conforto mesmo, né? Na hora de morar ali, porque essa luz aqui ficou muito forte, porque aqui eu queria... Né? Ou a luz não ficou centralizada no ambiente. Por quê? Isso é muito importante. Os perfeccionistas deixa eu desenhar aqui. Os perfeccionistas que se incomodam. Vou mostrar algo para vocês interessante sobre esse ponto de iluminação, se é central ou não. Aqui vamos dizer que é um quarto, tá? Então aqui um quarto, aqui eu tenho uma porta, aqui tem uma janela. Janela, porta, ok? Porta, portinha, portão. Então, o que acontece? Vamos dizer que, deixa eu desenhar aqui, eu vou colocar a cama aqui, então, mesa de cabeceira, aqui eu tenho a cama, tá? Aqui eu vou ter um painel de TV, e aqui eu já vou vir com um roupeiro em L. O que acontece? Se eu pegar esse mesmo quarto sem móveis, vamos fazer um xizinho aqui. O ponto central de iluminação, ele é esse aqui, ó. Certo? Mas, veja como ele ficou torto em relação aos móveis.
né? Então, o que dava para ter feito aqui? Aqui você pode trabalhar um rebaixo no gesso. Opa, isso aqui não tá querendo riscar muito. Vamos dizer que tem um rebaixo no gesso, certo? Eu vou centralizar essa iluminação aqui no centro do gesso, porque eu descontei o roupeiro e tudo mais. Aqui eu posso pôr uns pendentes em cima da cama, posso pôr um LED, né, para ficar mais confortável só para assistir TV. E aí eu venho e centralizo essa iluminação nesse centro aqui, né? Então, isso é muito comum. Em closet, por exemplo, essa mesma situação. Desenho aqui como se fosse um closet. Aqui eu tenho uma porta e é isso. Aí aqui eu vou desenhar os móveis. Então, o closet vai ter roupeiro aqui e roupeiro aqui inteiro, assim. O que acontece? Vem ele e faz o ponto de iluminação no meio. Olha só, em relação ao roupeiro, como ele fica, né? Então, o que teria que fazer nessa situação? Aqui é o roupeiro, ó. Olha como ele ficou torto. Você deveria pegar o espaço que sobra de vão livre, aqui, ó. E aí, centralizar. Ou fazer duas menores, enfim. Isso, o que acontece? Quando você for morar, você vai perceber que ficou torto. E um ponto importante aqui também, pessoal, é que, por exemplo, assim, ó, se você não tiver o projeto bem definido onde é que você quer esses móveis aqui, o que geralmente o pessoal faz no projeto? Ele vem e larga uma tomada aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Ele dá um chute aí nas tomadas, e daí quando você vai lá executar, depois você vai colocar os móveis, você colocou o guarda-roupa, aqui já matou duas tomadas, daí aqui quando você precisa de tomada para televisão não tem, aqui quando você precisa do interruptor não está no lugar certo, então... É nessa questão tanto de iluminação quanto de tomadas, né, pontos de iluminação e tomada, não é que o engenheiro fez errado, por exemplo, mas é porque ele se baseou no ambiente total, ele não tinha como saber quais e onde os móveis que você ia colocar. Então, exatamente. Então, é importante você chegar lá com o que isso. você quer, bem definido aí, para não acontecer esse caso aqui. Quando você precisa tomada falta e quando você tem, às vezes, ou esconde. vai precisar puxar, vai precisar, eu queria pôr aqui, mas eu não posso porque não tem tomada. Então, pessoal, vamos só recapitular rapidinho. Projetos arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico. Arquitetônico feito por um arquiteto e urbanista. Projetos complementares geralmente feito por engenheiro civil, ok? Engenheiros de forma geral, certo? Unindo os dois para fazer o projeto arquitetônico, que é o primeiro, que vai ser a base de todos os outros, vai procurar um arquiteto, vai fazer um estudo, preste muito bem atenção no seu estudo, é ele que vai definir tudo na sua casa, questão do tamanho dos ambientes, ali, da construção em geral. Depois dele, vai para o engenheiro para fazer os projetos complementares e, se possível, faça projeto de gesso com o seu arquiteto e luminotécnico, né, ou com light design. Faça projeto de móveis, né, de interiores, porque assim você vai conseguir ter todos esses projetos e unir eles, compatibilização. Procure ver os detalhes o máximo possível, procure a orientação do seu profissional para que você consiga ter tudo mais redondinho. O outro ponto que eu vi acontecer é para pendurar a toalha no banheiro, depois que a casa já estava pronta, o cliente veio e falou assim: eu queria colocar aquele que esquenta. Ele esquenta, você coloca a toalha, ele esquenta, né? E daí não tinha deixado ponto de elétrica. Não tinha ponto. Como que vai colocar daí? Então, ou depois você colocava lá uma tomada e puxava um fio e... puxava um fio por fora, assim, descendo na parede. Ou eu tive que dizer para ele, olha, não tem como, né? Você vai ficar sem, ou a gente vai ter que fazer uma gambiarra. Ainda mais banheiro, né? Que é exato, todo revestido. E daí o cara vai tirar todo o revestimento para fazer um ponto. Gente, quem não quer uma toalha quentinha no inverno, secar uma toalha ali no banheiro, você ter um negocinho ali que funcione diferente, né? Um conforto a mais. Legal. A compatibilização é conforto. O resumo de compatibilização é conforto. Evitar estresse e conforto. Quanto mais compatibilização, mais funcionalidade e mais conforto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês saibam quais os projetos e como utilizar eles da melhor forma. Façam sem pressa. Obrigada, até mais. Obrigado, até mais.